Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Encontraram? Então, eu vou fazer a leitura aqui do livro de Hebreus, que é um dos livros que foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Depois da sua conversão, o apóstolo Paulo ele escreveu 14 epístolas para a edificação da fé. Ele era um perseguidor de Cristo e se converteu ao cristianismo depois que ele foi cegado e Jesus fez com que ele se transformasse em seu seguidor. Então diz assim o texto, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bem, irmãos, a fé, no seu significado bíblico, ela vai além de simplesmente acreditar em algo. É uma confiança profunda e inabalável em Deus, reconhecendo sua soberania, sua bondade e fidelidade. É certeza que não se vê uma convicção interna de quem vai além das evidências físicas. A fé genuína nos leva a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos vê-las, e nos capacita a submetermos à sua vontade, mesmo quando não compreendemos totalmente. É uma resposta ativa que molda a nossa perspectiva e nossas ações. Isso significa uma entrega total de si mesmo a Deus, seguindo suas palavras, seus ensinos, colocando sob a sua proteção e cuidado, como dizia o hino que foi tocado agora. Tudo isso é por meio da confiança em Jesus Cristo, seus ensinamentos. A fé, ela é uma crença e convicção interna em algo ou alguém que se apega. É confiar em suas promessas, princípios ou ensinamentos, mesmo quando não há garantias absolutas ou provas concretas. A fé para o cristão é uma confiança interna, inteira submissão e certeza. Nos leva a acreditar firmemente na palavra de Deus e a agir de acordo com essa convicção. Não se trata apenas de uma crença passiva, mas de uma resposta ativa que se manifesta por meio de nossas escolhas, nossas atitudes, nossos comportamentos. A fé em Jesus não é algo isolado da nossa vida, mas é um estilo de vida que permeia todas as áreas de nossas decisões. Nesse sentido, pode se perguntar como está a minha fé? Tenho agido conforme as orientações da palavra de Deus? Na vida de todos, enfrentamos dificuldades, problemas, como estresse no trabalho, conflitos familiares e contratempos no casamento, todo tipo de desastre, como doenças de um familiar ou de nós mesmos, né? Como temos aqui exemplos do irmão Ademir Pimentel, que deu seu testemunho há pouco tempo, e enfrentou uma doença, né? E
tenho certeza que a fé dele estava na frente da doença que ele estava lutando. Por causa dessas coisas, nós sentimos, às vezes, impotentes, não sabemos para onde ir, e gradualmente nós perdemos a nossa fé no Senhor. Mas, uma vez, como está a sua fé diante dos problemas que tem enfrentado? Devemos olhar para os servos de Deus que passaram por suas provações e mantiveram sua fé. Nos conta a palavra de Deus sobre um homem que manteve a sua fé. Jó era um homem muito rico, com 10 filhos. Eles se encontravam, faziam festas, banquetes, levavam uma vida feliz. De repente, Jó perdeu toda a sua riqueza. E nos conta a Bíblia que ele tinha 7.000 cabeças de ovelhas. Era um dos homens mais ricos da região. Perdeu 10 filhos. 10 filhos. Jó foi atingido por muitas doenças, em forma de provação, infligida por Satanás, com a permissão de Deus. Sua mulher chegou a dizer para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó para a mulher dele? Jó disse o seguinte, lá em Deuteronômio 8, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Daí encontramos também ainda lá no passado o exemplo de Moisés, que a fé dele durou muitos anos. Ele passou 40 anos, irmãos, imagina 40 anos no deserto. E ele já conhecia a vida no deserto antes dele ir para o deserto. Então, ele sobreviveu, a fé dele permaneceu até chegar à terra prometida. E você está disposto a ter a fé que Moisés teve, que Jó teve, nos seus problemas? Enfrentar todos os seus problemas com fé em Deus, nas suas promessas. Você está disposto a isso? É isso que Deus quer de nós. Temos o pai da fé, Abraão. Abraão, ele foi ter filho aos 100 anos. 100 anos. E o filho da promessa que ele recebeu, Deus mandou que fosse sacrificado. Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaac. Olha, veja bem, irmão. Ele estava com 100 anos e ele foi colocado à prova com o filho dele. Então, ele mesmo assim foi para o monte para obediência e fé em Deus. E ele poderia ter a sua descendência continuar, porque foi isso que Deus prometeu para ele. Que a descendência dele ia continuar, ia prosperar. Então, Abraão manteve a fé em Deus. A importância, a fé é o único meio para se ter acesso à salvação eterna. Portanto, a importância da fé na vida do cristão é indiscutível. A Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Pela fé que nós nos aproximamos dele, confiando em suas promessas, experimentando sua presença e orientação em nossa vida diária. A fé nos capacita a confiar em Deus,
em todas as circunstâncias, sabendo que ele é fiel para cumprir o que prometeu. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 12, 2, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é o autor da fé e não pelo que vem. Os crentes, eles vivem pela fé e não pelo que vem. A fé vem de ouvir a mensagem da palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Nós temos que estar vivendo a nossa fé. Nós temos que estar todos os dias vivendo a nossa fé. Na nossa vida diária, como nós nos comportamos no nosso trabalho, nas nossas decisões. Então nós temos que estar sempre orientados pela fé em Jesus Cristo. E nós temos livre acesso a Deus e confiança através da fé. Fé nele. Nós temos acesso a Deus através da nossa fé. Através da nossa fé, nós podemos pedir a Deus e ele nos concede. A fé verdadeira, ela não rejeita nem aceita cegamente tudo o que pode ser dito sobre coisas invisíveis, mas lida corajosamente com o que a Bíblia ensina e orienta, apoiando-se nessas verdades, como se essas coisas fossem visíveis e palpáveis. As Escrituras passam a ser, então, a base fundamental para a fé cristã, pois aceita inabalavelmente aquilo que é provado nos textos sagrados. É assim, a fé pelo ver, ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, após a sua conversão a Cristo, ele passa a levar o evangelho em várias partes do mundo. Ele faz várias viagens. Se você pegar as viagens que Paulo fez, e se você for somar as viagens que ele fez, chega a ser 14 mil quilômetros. Imagina você, Paulo, naquelas condições, porque eram condições de deserto, a região que ele visitou, que ele foi, levando Cristo. Então, o que nós estamos fazendo hoje para levar as pessoas? Será que é suficiente? Essa é a reflexão sobre como está a nossa fé. No final de tudo, da vida de Paulo, ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus me passou. No início do culto, o irmão professor Milton, ele usou exatamente um texto escrito por Paulo, lá em Hebreus 6. Então, Paulo ele escreveu várias mensagens para os cristãos da sua época. E elas são válidas até hoje. Irmãos, essa é a mensagem que ele colocou no coração. O Espírito Santo me moveu a dizer isso para os que estão aqui me escutando. Não estão me escutando, estão escutando a voz de Deus, porque foi Ele que mandou dizer isso. E é em nome dele que eu concluo. A fé tem o poder de mover. Mantenhamos nossa fé sempre acesa, sempre forte. Vamos nos reunir sempre para poder manter essa fé acesa. Em nome de Jesus.